Em meados do século passado, a combinação entre êxodo rural e a falta de estrutura para atender a população foi a combinação responsável pela ocupação irregular nas grandes cidades. Veja o que anda sendo feito nessas áreas para amenizar os riscos que duram até os dias de hoje. Belo Horizonte, conhecida por suas montanhas, está perdendo um de seus maiores atrativos. As encostas vão, aos poucos, cedendo espaço para as construções, principalmente as irregulares. Essa imensidão de casas incrustadas na serra foi surgindo vagarosamente. É o que nos conta a dona Dalila, uma das primeiras moradoras da região leste da capital. No Cafezal tinha 3 moradores, era tudo cercado. Tinha fazenda de diversos donos. Eu morei ali 1 ano e 7 meses. Apesar de ser uma cidade planejada, Belo Horizonte viu sua população aumentar rapidamente e precisou lidar com a chegada de pessoas de outras cidades e estados em busca de oportunidades. Sem condições para construir ou comprar imóveis em locais de uso permitido, alguns destes novos moradores se instalaram em áreas de encosta consideradas de risco. Criou-se então o problema das moradias irregulares. Muito tempo e muitas dificuldades depois, iniciativas buscam devolver a estes cidadãos os direitos sociais expressos na Constituição Federal. O programa Vila Viva, a gente chama ele de uma intervenção estruturante. Ele visa levar para esses locais a maior quantidade de serviços. Então, levar também iluminação pública, levar coleta de lixo, todas as moradias serem atendidas por rede de esgoto, recuperações ambientais importantes, implantação de áreas de lazer, construção de equipamentos na área mesmo das políticas sociais, como postos de saúde, centros de saúde, unidades de educação infantil. Embora recursos como iluminação, transporte ou novas moradias sejam de grande importância, nem todos os problemas se resolvem. Quando você constrói em massa num lugar que você não tem escola, não tem o centro de comércio, e as pessoas vão ter problemas até de conseguir emprego ou de ter onde comprar as coisas no dia a dia, etc., né? A gente pode estar reproduzindo uma situação que nós já vivemos, né, na época do BNH, por exemplo, de estar se expandindo uma periferia de moradias sem uma centralidade que dê conta de prover emprego, comércio, serviços, etc. Mas mesmo quando não são realizadas ações para recuperar a segurança nestas regiões, os ocupantes podem buscar apoio na justiça. É o que afirma a promotora do Ministério Público. No plano extrajudicial, nós adotamos todas as medidas necessárias para a implementação das políticas públicas necessárias aos direitos sociais, a implementação dos direitos sociais. Então, é a implantação do programa de controle dessas áreas de risco, a preparação, a qualificação do pessoal que trabalha com essas áreas, a implantação de obras públicas necessárias, a regularização fundiária. Frustrada essa tentativa, a gente promove as ações civis buscando exatamente isso, né? A regularização fundiária, a remoção de pessoas que estejam em área de risco e também a responsabilização dos administradores omissos, né? Agora, o Poder Judiciário, quando a gente vai para o âmbito judicial, ele tem importante participação, porque ele é a última instância na promoção dos direitos sociais. E ainda que o Estatuto da Cidade estabeleça diretrizes sobre o uso e ocupação do solo, a organização do espaço depende também dos moradores, que possuem direitos e deveres. As pessoas têm o dever de não agravar o risco, de não aumentar. Elas precisam fazer tudo aquilo que o poder público indica como sendo necessário. Então, existe o dever de não acumular lixo, não acumular entulho, e naqueles casos em que já está havendo monitoramento do risco, seguir fielmente aquilo que está sendo determinado. Também de não fazer novas intervenções sem autorização do poder público, né? Ampliar construções, muros. Então, elas têm de se limitar àquelas orientações do poder público. O preço por fazer construções e obras não autorizadas pode ser muito caro. E para evitar que cenas como essas se repitam, é importante que sociedade e poder público façam sua parte. Mas a gente está à espera de Deus que um dia nós não vamos ver isso aqui unido,
Que o povo unido jamais será vencido. Doutora Marta, a gente viu ali um dos problemas mostrados nesta matéria foi a questão dos moradores de áreas de risco. E a colega da senhora, Cláudia, até comentou sobre a responsabilidade dos próprios moradores, né? Como é que fica, por exemplo, nós estamos em época de chuva, quando a Defesa Civil notifica uma família, por exemplo, e essa família deixa de cumprir o que foi estabelecido pela Defesa Civil. Como é que fica a responsabilidade do município e dessa família? No meu entendimento, ainda persiste a responsabilidade do município, a responsabilidade civil, ainda que haja uma recusa inicial da família de sair daquela área de risco, né? E por que eu defendo essa posição? Porque houve uma omissão do município, aquela área não poderia ter sido ocupada. Quando o município se omite nesse controle do uso do solo urbano, ele automaticamente se responsabiliza por eventuais eventos danosos que venham a ocorrer ali. Então, ele tem como obrigação remover essa pessoa ali imediatamente, essa família da área de risco. Inclusive? Inclusive, eu entendo que ele pode usar da força policial, né, porque é uma situação de risco iminente, né, ele está autorizado pela lei a fazer assim, ou eventualmente ele pode até recorrer ao judiciário para pedir uma liminar.